quero que alguém do PT seja o pai da anistia. Eu gostaria que o Lula tomasse a iniciativa de anistiar. Eu entendo, com todos os defeitos que ele tem, será que ele não tem coração também, não sabe quem está preso? Sou favorável à anistia, eu briguei muito para ter anistia no Brasil. Mas nesse caso, ainda a gente nem puniu todo mundo, a gente nem descobriu todo mundo, já estamos procurando gente ainda. Fala, seus mal diagramados, uma semana após o segundo turno das eleições municipais de 2024, já tô mais que recuperado daquela bebedeira do último domingo, tanto que encenei uma repetição dela na festa em comemoração a 1 milhão de seguidores do canal que rolou na noite do dia 1º de novembro. Aliás, quero agradecer quem pôde comparecer. Mas a esquerda ainda sofre de uma ressaca eleitoral que gerou a famosa autofagia entre comunistas, liberais, sociais-democratas, socialistas e anarquistas, que apontam culpados para o mau desempenho do nosso campo. Uns até aproveitam o momento oportuno para colocar a culpa do fiasco na conta dos transexuais e finalmente sair do armário da homofobia, como é sempre o caso dos boomers petistas, fãs do Pepe Escobar e do PCO. Outros acreditam que Lula deveria radicalizar, como se o Kraken da conciliação fosse recomendar que os companheiros formem uma guerrilha e ele mesmo fosse pegar em armas aos 79 anos para derrubar a plutocracia brasileira. Tem também, claro, aqueles que acham que o caminho é a esquerda ir ainda mais ao centro, o que na prática, a essa altura do campeonato, significa a esquerda virar direita de uma vez por todas para agradar evangélicos, a Faria Lima e a imprensa. Mas no fim, todos só esqueceram a mais básica das tarefas nesse momento: comparar planilhas de resultados eleitorais municipais na história e perceber que só o fato da esquerda ainda resistir nesse país já é um ato de teimosia, diria até de heroísmo, porque sempre fomos trucidados pelos coronéis e dinastias locais que atuam à direita do Adolfinho e comprando votos com dentaduras, telhas para casas e promessas de furar fila em exames e cirurgias. Além desse momento de barata voa na esquerda, na direita as coisas não estão tão melhores e tivemos Ottoni de Paula e Ronaldo Caiado sacramentando que ninguém mais aguenta a lacração bolsonarista. Além disso, vocês vão ver ainda prefeitos recém-eleitos pelo PL passam vexame e são pegos em atos de corrupção. Bolsonaro chora para que Lula conceda anistia para patriotários e Alan dos Santos vira Uber na Flórida e ainda acha que tá melhor na vida que o Xandão. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Não vou negar, quem bebeu foi o Helder, mas quem sofreu com ressaca pós-eleitoral fui eu. Tanto que eu meti um atestado aí de 3 dias de live para recuperar a minha saúde mental, que foi de Olavo, ao presenciar, por exemplo, Abílio Brunini se transformando em prefeito e um completo desconhecido vencendo do Boulos aqui em São Paulo. Mas já passou, estou pronto para voltar ao contumaz ódio festivo desse canal, resgatando, por exemplo, o vídeo de Tabata Amaral, a batata liberal, que no dia em que foi votar não teve a coragem de dar uma entrevista consolidando seu apoio ao candidato do PSOL e preferiu se calar, como se nem política fosse. Mudaria alguma coisa? Não. Mas melhoraria a dignidade da biografia da Super Vic, que com esse comportamento egocêntrico caminha para ser um Ciro Gomes na skin modelo da Juliana Marcuir. Já o senhor Tabata Amaral, reeleito prefeito do Recife, não titubeou no Roda Viva ao ser perguntado sobre apoio ao governo Lula, talvez entendendo que não adianta querer impor um estilo bloco do eu sozinho com 20 anos, porque a chance é terminar como um desses ex-esquerdistas tipo Aldo Rebelo, que ficam remoendo pelos cantos que se o Lula não fosse o Lula, eles seriam o Lula. Pior que a Tabata ainda jogou água no chope da imprensa que atravessou a cidade para entrevistá-la na quebrada e só ficou com a imagem da candidata indicando padaria para os caras, né?
Porra, se eles quisessem indicação de panificadora, trocariam ideia com um crítico gastronômico da redação que trabalham e, se bobear, arranjariam até permuta para tomar café da manhã. Como diria Martin Luther King, pior que um segregacionista é um branco moderado que é mais comprometido com a ordem do que a justiça. Traduzindo para o português, porque eu não entendi nada, Matias. Melhor inimigo declarado que uma sonsa assim. Você vê o governo Lula com muita entrega e muitas vezes cai em eventuais armadilhas que criam cortinas de fumaça que cobrem as entregas do governo. É o oposto do governo anterior de Bolsonaro, onde você tinha um governo que, do ponto de vista de entrega, funcionava muito menos, e criava a cortina de fumaça para sair da não entrega. Você faz uma agenda super positiva de 30 dias, rodada, presença, anúncio, e aí você faz uma visita estruturada enorme de chefe de Estado de Nicolás Maduro no Palácio do Planalto. Isso aniquila a conquista, isso aniquila. Você recebe alguém de um regime ditatorial, como é o caso da Venezuela, dentro do palácio. Porque eu sei que está chovendo e vocês vieram até aqui. Mas enfim, bem-vindos à Vila Missionária, mas hoje só o voto mesmo, tá bom? Tá bom. Mas fiquem à vontade. Se quiserem recomendação de café, tem uma padaria ótima aqui em cima. De acordo com setores isentões da nossa imprensa, esse foi um pleito que coroou a moderação e rejeitou os extremos. Do lado da esquerda, os extremos nunca fizeram nenhum vereador em toda a história, então não chega a ser uma ala que deveria preocupar o jornalismo. Já na extrema-direita, continuaram a eleger milhares de candidatos para vereança e prefeituras. Embora o bolsonarismo tenha amargado derrotas duríssimas, como em Fortaleza, com o Raspa Caneco, e em Goiânia, com o Sub-Pablo Marçal, continua a ser uma das maiores forças da política nacional. E tivemos provas sobre como esse papo mole de que a moderação deu o tom da eleição é mais desejo do que realidade. Por exemplo, em Fortaleza, no fim de semana da eleição, o vereador inspetor Alberto torturou um porco numa tentativa fracassada de fazer piada com o sobrenome do candidato petista vitorioso, o Evandro Leitão. Pegou tão mal que até bolsominions acostumados a apoiar a escória da sociedade e um presidente que assumiu ser zoófilo criticaram a atitude que pode custar o mandato desse sargento faur do grupo de acesso. Para torturar bicho, ele é brabo, mas se liga aí na delegacia para prestar depoimento como ele é uma tchutchuca. Em Canoas, o prefeito eleito Ayrton Souza, que obviamente é do PL, foi exposto por meio de um vídeo em que carrega dinheiro na cueca para pagar uma pessoa. Ele explica que o montante é parte do salário que guarda em casa para pagar contas pessoais e que só carregou o maço de notas daquela maneira que não caberia dentro do bolso. Normal, tudo normal. Quem nunca saiu na rua com uns 8 mil reais em dinheiro guardado na cueca e foi filmado fazendo um acerto que atire um aviãozinho de 200 reais pela janela? Caso você faça parte do PCC, porque cidadão não faccionado nunca nem viu essa nota. E por último, devemos falar de Emília Correia, a primeira mulher eleita prefeita de Aracaju pelo PL. Ela é a prova viva de que representatividade vazia não significa nada. E em seu primeiro ato pós-campanha, Emília pintou o leão de Judá na cara para um vídeo do Instagram. Alguns podem não ver problema nenhum além do vexame que essa mulher passou, mas o simbolismo infantilizado do segmento gospel é um dos pilares que sustentam o reacionarismo brasileiro hoje. O conceito de moderação no Brasil anda bem distorcido, não é mesmo? Aqui, ó, ao lado do inspetor covarde, frouxo, tá? Que simplesmente maltratou um porco suíno, que nós estamos aqui na especializada, ó. Fala alguma coisa? Ficou mudo agora? Tava tão valentão? Bonitão. Tava tão valentão, tu? Tão valentão tu é, mulher, porque o senhor é um covarde. Porque se o senhor fosse homem de verdade, o senhor tava batendo em outro homem, viu? Tá com pulga na cueca, Tetefô vai matar. Tá com pulga na cueca, Tetefô vai matar. E tá com pulga. Já posso ouvir o seu rugido aqui. Meu Deus.
Essa é também a semana perfeita para quebrar promessas de campanha e admitir que fez o eleitorado de trouxa. O prefeito fantasma Ricardo Nunes, que durante o primeiro e segundo turno prometeu que manteria as tarifas zeradas aos domingos em toda a capital, já está com duas conversinhas. Em declaração nos dias posteriores à eleição daquele domingo, decepcionou aqueles que não sabiam nem que ele já era prefeito e votaram mesmo assim, e anunciou que deve aumentar a tarifa do busão, já que é impossível transferir dinheiro da saúde para o transporte. Toma, bando de trouxa! No fim, o paulistano ficou sem a tarifa zero gradual prometida por Boulos, sem o teleférico do Marçal e vai se contentar com o ônibus de 5 conto do Fantasma. Sugar Daddy de Nunes, Tarcínico também segurou medidas impopulares para o fim da eleição e nesta semana anunciou uma PPP para escolas públicas. A proposta não surpreende vindo do Rissole de Clamídia, mas o diabo mora nos detalhes. Um dos contratos dessa parceria foi realizado com a Engeform, empresa especializada em cemitérios e que, ao assumir esses espaços municipais, apenas quintuplicou o valor do enterro em São Paulo, cidade em que até morrer é um luxo apenas para ricos. Agora, além das marteladas patéticas para um governador que quer performar masculinidade, mas já admitiu só ter um ovo, o destaque negativo vai para o deputado estadual Lucas Bove, que prometeu que vai privatizar tudo e foda-se em São Paulo. Detalhe que Lucas, dono de uma testa que poderia ser arrendada para a plantação de cana, é ninguém menos que o ex de Cíntia Chagas, a professorinha mais divertida do Brasil, que o acusou de tê-la agredido. O que, sabendo quem é agora, eu lamento que não tenha sido o contrário. O dissídio coletivo, o custo do diesel, o custo, enfim, tudo aquilo que a gente tem de custeio e ver o orçamento da cidade, para a gente ver se eu consigo manter. O meu desejo é manter a tarifa congelada, meu esforço vai ser para manter e só manterei se por acaso realmente não tiver condições. Eu não posso tirar dinheiro da saúde, da educação para colocar no transporte, também não posso tirar do transporte para pôr lá. Pessoal, estamos aqui na Bolsa de Valores, já enfrentamos aqui manifestante aqui na porta, ó. Lá, meia dúzia de gato pingado, porque nós vamos privatizar o estado de São Paulo inteiro, vamos privatizar a escola, vamos privatizar metrô para pelegada perder emprego, vamos privatizar a Fundação Casa, nós vamos privatizar tudo no estado de São Paulo, absolutamente tudo, porque é um estado de vanguarda, é um estado de gente trabalhadora e hoje nós estamos aqui, ó, na Bolsa de Valores, que vai sair o novo lote oeste das escolas em mais uma PPP de sucesso do governador Tarcísio, da base do governador da Assembleia e, portanto, do estado de São Paulo. Os próprios eleitores nos presenteiam com momentos de puro constrangimento numa semana como essa. Além dos cassinos virtuais, Tigrinho, Bets e do clássico Jogo do Bicho, tem ficado muito comum as apostas em período eleitoral, que não raro terminam com alguém perdendo pequenas fortunas, casas, carros e até passarinhos raros que custam mais de 50 mil no mercado paralelo de animais silvestres lá no Zapistão ou na OLX. Em Fortaleza, um bolsominion apostou um apartamento pelo lava-jato de um petista. Os dois lavraram até contrato em cartório para celebrar a aposta, que claramente mostra uma maior empolgação do apoiador de André Fernandes. Mas deu Evandro Leitão e pela primeira vez na história um bolsonarista atuou para diminuir o déficit habitacional no país. Aliás, a derrota do Raspa Caneco gerou cenas cômicas. Áudios extraídos de grupos de apoiadores do candidato do PL mostram o gado delirando ao acusar o resultado de fraude, jogada de urna e culpa do Xandão. Melhor de tudo é uma senhora de 72 anos que disse nunca ter visto isso antes na vida. É engraçado que só é fraude nas urnas quando tem derrota. O PL levando quase 600 prefeituras, por exemplo, não tem nada de suspeito, é apenas mérito de um trabalho muito bem feito em cima de pânico moral e conspiranoia. Já da cidade de Prata, na Paraíba, surgiu uma cena bem triste. Um eleitor esclarece que votou em um prefeito que vai tirar a barraca de frutas dele da rua, que sustenta toda a família, mas ao menos ele não teve que escolher um candidato petista para comandar a cidade. Eu nem vou debochar, porque para mim isso aí extrapola a racionalidade e apenas constatar que em uma área o Brasil consegue ser bem democrático sim, na burrice. A burrice é compartilhar
compartilhada igualmente em todas as classes sociais desse extenso território. Conseguimos verificar através dos computadores que estão aqui instalados, e estes jogos online, os seus apostadores são apenas cidadãos brasileiros ou que estão apenas no Brasil, porque a partir daqui conseguimos também verificar as apostas foram feitas apenas em moeda local, estamos a falar do real. Tanto os apostadores acedem a essas plataformas de jogos por via da internet e, mediante as suas apostas, nos chamados jogos de fortuna e azar, vão tendo então lucros ou perdas. Mas aqui, como podemos ver, está implantado aqui, o objetivo central do jogo é a burla informática. O negócio aí é na urna, viu? Aí a carta marcada, aí já é uma coisa traçada, sabe? É uma coisa que só se desse um fim no Alexandre de Moraes, sabe? Só o André não tá perdendo. Pode estar ganhando, só que a jogada de urna aí, viu? Aí é jogada de urna. Não tem como o André perder, sabe? Aí já é jogada de urna, viu? Eu tenho 72 anos. Eu nunca vi um negócio desse. Todo mundo era André, todo mundo na rua com alegria. Eu estava certo do quanto que o André ia ganhar. Quando era na última hora que ele igual o Lula, pelo amor de Deus, gente. Esse partido é um partido amaldiçoado. Eu nunca vi desse jeito. Dá muita tristeza na gente. Eu estou muito triste, meus filhos estão muito tristes. Votei no meu prefeito, Genivaldo, só por um motivo. Porque o outro prefeito era petista, tá ligado? Quando eu voto no petista. Mas o primeiro prefeito que eu votei, ele vai tirar minha barraca aqui, ó. Minha barraquinha, que trabalhava eu, minha esposa e mais a menina que chama pra ajudar a gente aqui. E acabei me lascando, mas eu tô feliz só por não ter votado no PT. Glauber Braga já disse na tribuna da Câmara que Lira é um gangster. O que eu discordo, viu, meu amigo Glauber? Porque gangster costuma respeitar algum código de ética. O presidente da Câmara é o típico político alagoano que quer dominar o Brasil por procuração, dossiês e chantagens. Uma figura muito específica do nosso folclore e que não pode ser reduzida a um termo como esse. Nesta semana, Lira retirou a discussão sobre a anistia da CCJ e vai colocá-la numa comissão especial. A ideia é pressionar apoios do PT e do PL para Hugo Mota, que pode ser o sucessor dele na casa. Dependendo do resultado e da adesão que os partidos derem, ele pode tomar decisões mais convenientes ao que deseja determinados grupos. Essa posição desagradou principalmente bolsonaristas, que já estavam preparados para mandar a Dona Fátima de volta para sua biqueira de crack em Tubarão. Marcon desafinou mais do que o comum e me fez ter saudade de Sérgio Moro. Ricardo Salles e Mamãe Nadei adotaram a postura fascista-antifascista e recordaram que a esquerda apoiou a anistia durante a ditadura para livrar a cara daqueles que pegaram em armas no período. Salles chega até a copiar Lula e dizer que o certo seria ir atrás dos mandantes, o que me faz concordar com o Dona Florinda. Pela segunda vez na vida. A primeira foi quando ele foi flagrado comprando orgânicos plantados pelo MST. Audacioso, Jair Bolsonaro foi a Brasília para conversar com Lira, implorar para que Lula escute seu bom coração e perdoe essas pessoas humildes que ainda estão presas e deixaram crianças órfãos em vida aqui do lado de fora. Quase me convenceu. Mas, ao contrário do que você imagina, Mito, o brasileiro não esqueceu que você cagou para centenas de milhares de crianças que ficaram órfãs de fato durante a pandemia. Fora que tá claro que você quer aproveitar esse perdão para se safar também. Boa tentativa, mas a gente não é otário, não muito. No caso, e como todos sabem, Elmar Nascimento e Antônio Brito, mais do que colegas de parlamento, são verdadeiros amigos de vida. Com eles, tal como com todos os parlamentares, mantive um diálogo aberto, franco e, sobretudo, leal. E a todos fiz apenas um único pedido: viabilizem-se junto às deputadas e aos deputados, pois sem convergência não há governabilidade. E sem governabilidade sofre o país e sofre a população. E depois de muito conversar e, sobretudo, de ouvir, estou convicto de que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no parlamento
é o deputado Hugo Mota. Nome que demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo, leveza e altivez. Nós não queremos paternidade, eu quero que alguém do PT seja o pai da anistia. Eu gostaria que o Lula tomasse a iniciativa de anistiar. Eu entendo, com todos os defeitos que ele tem, será que ele não tem coração também, não sabe quem está preso? São pessoas humildes. Sou favorável à anistia, eu briguei muito para ter anistia no Brasil. Mas nesse caso, ainda a gente nem puniu todo mundo. A gente nem descobriu todo mundo, nós estamos procurando gente ainda, financiador. Nós temos mais de 165 pessoas na Argentina, dos quais acho que 30 ou 39 estão condenados. Então nós estamos discutindo para essas pessoas voltarem para o Brasil, para a gente dar a eles a lição que eles merecem. Quem sabe o tempinho que eles ficarem presos, eles aprendem que a democracia é bom. É bom para eles, é bom para nós, é bom para o país. O cidadão está pedindo anistia antecipada. Ou seja, não, você primeiro vai ser julgado, você cometeu muita barbaridade, você vai ser julgado, você vai ser apreciado, você vai ter o seu advogado de defesa. Eu só quero que você tenha a presunção de inocência que eu não tive. Mas tem que ser ouvido, vai pedir anistia, sabe? Quer apagar a bobagem que fez? A bobagem é que ele se acovardou, pensou o golpe, não teve coragem, foi embora para os Estados Unidos com antecedência, achando que ia acontecer e que a sociedade iria sair, todo mundo apavorado, e ele iria voltar dos Estados Unidos, sabe, ungido pelas massas, sabe? O que não aconteceu. O que aconteceu é que as instituições assumiram a responsabilidade pela democracia e você agora está num processo de investigação. Você prestou o primeiro depoimento seu, vai prestar outro depoimento. Eu sei que quando o cara é covarde, ele não fala. Quando o cara é covarde, ele vai prestar depoimento, o advogado fala, não fala nada, não fala nada. E eu sei que ele foi lá e ficou quietinho com a boca fechada, porque ele fala bobagem o dia inteiro. Mesmo com o PL levando quase 600 prefeituras pelo país e emplacando dezenas de milhares de vereadores, Bolsonaro não ficou satisfeito com o resultado. E surtou, principalmente pela derrota que sofreu em Goiânia, onde Fred Rodrigues, espécie de Pablo Marçal que não pilota helicóptero, tomou um sacode do também direitista Sandro Mabel, que recebeu apoio do governador do estado, Ronaldo Caiado. O resultado, assim como em Curitiba, mostrou que o eleitorado das duas cidades ainda está muito inclinado à direita, mas que a lacração e propostas baseadas em histeria coletiva moral cansaram o eleitor. Foi também o diagnóstico feito pelo doutor Caiado, o governador que nessa eleição rompeu com o mito, disse que o resultado mostra que as pessoas estão fartas dessas conversinhas que levam todo mundo a ser taxado como comunista se não seguir a cartilha por completo. Tudo bem que nesta semana também ele mesmo chamou o Gustavo Gayer de comunistinha, mas a posição é parecida com a do ex-bolsonarista pastor Ottoni de Paula. O deputado federal do MDB do Rio de Janeiro comentou em um podcast que as igrejas começaram a virar diretórios camuflados do mito e até a levar a sério que o Jair da Bíblia, que governa por 22 anos, teria voltado à terra como o barriga de jumenta prenha que mal conseguiu ficar no poder por 4 anos. Tudo que o parlamentar disse sobre as igrejas faz sentido. O cara enxergou o óbvio, mas se em 2026 o bolsonarismo for favorito de novo, esse chihuahua gospel vai se bandear para o lado do mito. É só aguardar e por enquanto acompanhar os comentários dos crentes loucos no Instagram do Ottoni de Paula, porque tá engraçado que só porra. Me foram lá, me viram nu e me vestiste e tal, né? Palavra de Cristo. Só uma provocação. No juízo final, a direita estavam salvos, a esquerda foram aqueles que foram mandados para o inferno. Sim. E aí o que acontece? Quando os pastores pegam esse tipo de texto, que eu sei que é uma provocação sua, quando os pastores pegam esse tipo de texto, não é? Tem um texto lá em Juízes falando sobre Jair, que foi um dos juízes da Bíblia, né? De que Jair governaria por 22 anos.
E, coincidentemente, o número do Jair Bolsonaro era 22. E aí liam esse texto como um texto profético, não é? Que ia se cumprir agora no Brasil. Então, resumindo, tchau. Jackson, a igreja foi sequestrada por esse sentimento. O que é que essa eleição demonstrou? Que nós estamos realmente, de uma certa maneira, cansados, né, dessas posições, assim, que eu chamo de falsos dilemas ideológicos. A gente precisa baixar isso, ninguém aguenta mais. Foi uma conversa chata, cansativa, enjoada. As pessoas acham que de repente são professores de Deus, né? Tem que ser assim, tem que falar desse jeito. Se não for assim, você é comunista. Se não for assim, você vai ser condenado. Quer dizer, sabe, essas coisas cansaram, certo? O povo está doido para ter emprego, ter renda, ter educação, ter saúde, ter lazer. Depois de anos foragido nos Estados Unidos, Alan dos Panos parou de ser sustentado por algum patriota com negócios na Flórida e precisou arranjar o primeiro emprego da sua vida. Sobrou para o suposto jornalista começar a rodar no Uber, no modelo de carro completamente inadequado, que levou o sujeito a guiar com os joelhos em cima do painel e com a careca raspando no forro do teto. Acontece comigo também. Mesmo todo estrupiado financeiramente, espremido como sardinha dentro desse Tesla projetado para a população filipina, a empáfia continua em alta. Com um gengivão tendo coragem de mandar um chupa-Xandão, que vai ficar mais 20 anos no STF, enquanto ele nas próximas 2 décadas só vai se igualar ao ministro na ausência total de cabelos. Já Thiago Leifert também aproveitou os últimos dias para se posicionar publicamente de maneira vergonhosa. Mas não sobre o Xandão, sobre o caso Vini Júnior, que decidiu não ir à premiação da Bola de Ouro, vencida por forma contestável, para falar o mínimo, por Rodri. Leifert recomendou que Vini deveria ter ido lá no prêmio de peito estufado, mas esqueceu que, enquanto jornalista boça, defende que futebol e política não se misturam. E sendo essa uma decisão claramente política da premiação, era melhor o Leifert ter mantido o silêncio prometido e se concentrado em comentar apenas tecnicalidades. Fala, Matias! Você tá indo pra Miami pra fazer o quê? Compras? Pra trazer um enxoval? Novo enxoval pra você? Sim, mas estou com medo de pegar Uber como Alan. Tem que ver no Uber ali, quando você pegar, se vai estar o nome dele. Pode estar Gengivão, também pode estar Gengivão de direita, Alan do Terça Livre, pode estar também o maior pé direito, a maior gengiva e maior pé direito do Brasil, nos Estados Unidos agora. Tome cuidado, tenha cuidado. Depois me passa a lista dos apelidos, por favor. Não quero dar de cara com esse tipo de gente. Vocês conhecem bem o tipo de pessoa que é a Jojo Todinho. É engraçada porque está na internet, mas ninguém que vê graça nas grosserias dela conseguiria conviver um dia com esse estrupício. Além do mais, Jojo tem o hábito de fingir que é chadona, que não se abala com nada, mas não perde uma oportunidade para passar um belo atestado de que liga e muito para o que dizem sobre ela e sobre as derrotas que ela sofre por ter decidido se assumir bolsonarista depois de ter batido a carteira da comunidade gay. As atitudes de Jojo levaram a Avon a romper o contrato com a subcelebridade, um contrato que, cá entre nós, nunca deveria ter sido celebrado. Mas agora que foi defenestrada pela marca, o que ela fez? Campanha de boicote contra a Avon, como se ela fosse muito importante para derrubar o poder de uma empresa americana fundada há 150 anos. Vergonha que fica de aviso aí aos esquerdistas e minions que promovem campanhas de boicotes também. Massageia o ego, é verdade, mas na prática não dá em nada, e neste momento deve ter um monte de patriota comendo bis e tomando piracanjuba. Para Jojo, a lição que fica é outra. Veja se não são as consequências das suas próprias escolhas. Quem lacra não lucra, minha amiga. Desde quando eu renovei esse contrato, que foi ano passado, ou começo desse ano, não me lembro, eu já sabia que o contrato só seria desse ano. Ano que vem não ia ter. Entendeu? Então, assim, não houve descarte nenhum, tá? Mas é bom para vocês entenderem também
que a Avon deixou o povo achar o que quisesse, né, dona Avon? E eu fui uma grande voz na marca, porque tinha muitas mulheres que já não consumia mais Avon, e quando lançou o Power Stay, bombou, explodiu de vender, né? Porque eles passam os dados, né, pra gente, e a Avon deixou vago, né, pra Contigo dar nota que deu e se instaurar essa palhaçada aí na internet. Por isso que eu falo pra vocês, deixo aqui explicado, não consumam mais, faça como eu fiz, joguei todos os meus batons fora, porque se não serve pra mim, não serve pra mais ninguém, né? Decepcionada total com a Avon, porque uma marca que tá se deixando elevar pela ideologia, que a gente não pode mais expressar quem somos, né? E é aquilo, quem lacra não lucra. Se você chegou até aqui e gosta do nosso conteúdo, entre aqui no nosso primeiro comentário e vire membro, nos apoie, seja membro também, faça tudo o que você puder, nos dê um Pix, uma conta corrente aí, não precisa dar uma conta corrente, é só depositar na nossa conta corrente, no nosso PayPal e tudo mais. E você também nos siga nas outras redes sociais que importam, que é o Instagram e o TikTok, tá? Se você é um desses que ainda acredita no Thiago Leifert, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passarão.